Shalom pessoal, sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui no TikTok. Já há um bom tempo, eu estou sem transmitir, mas aqui estamos novamente. Vamos dar continuidade ao assunto da cura da alma. Vamos esperar o pessoal entrar antes de explicar sobre o que vai se tratar a aula de hoje, ou essa live, E vamos falar de coisas muito interessantes. Vamos falar sobre doenças, suas raízes e também sobre alguns tratamentos que podem ser feitos em cima de algumas doenças, tanto psicológicas como doenças físicas. Todas as doenças que são físicas, elas têm uma raiz ou emocional ou psicológica e até mesmo geracional, como muitos já sabem. E hoje a gente vai falar sobre as doenças num aspecto não apenas científico, mas também utilizando a sabedoria judaica. Vamos usar aquilo que nós chamamos de Etz Haim, ou árvore da vida, como muitos também já têm o conhecimento. É a mesma árvore ou o mesmo sistema que eu usei na última aula que eu dei, que foi postada inclusive no YouTube. Enquanto isso, vamos dando um olá a todos que estão entrando. Baruch Hashem. Vamos ver. Paula, seja bem-vinda. Claudinei, Isis, Liliane, seja bem-vinda, boa noite. Tassiano, seja bem-vindo. Baruch Hashem. Esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou falar sobre o que foi tratado na última aula. A última aula a gente tratou sobre as 3 esferas superiores da árvore da vida. A árvore, a tão famosa, a árvore cabalística, que muitos chamam. Então a gente falou sobre as doenças que podem vir, ou podem estar partindo de algumas dessas esferas. Para quem não sabe, a árvore da vida ela tem 10 esferas, que a gente chama em português de emanações também. E o que acontece? Essas esferas elas são responsáveis por receber Or, que é luz, em hebraico. Or é luz. E a luz é aquilo que traz vida, a vida que traz a abundância, para o ser humano. E os problemas ou as doenças, eles são um alerta para nós, um alerta divino para nós, seres humanos, que alguma coisa está errada, que precisa ser consertada. E como é que funciona isso? Cada esfera, ou cada emanação dessas 10 emanações, vou usar o Sefer Yetzirah aqui para vocês verem, dessas 10 emanações aqui, ela serve como um espelho para refletir a luz divina. Então, se tem sujeira no espelho, ou se tem a sujeira ali, vai acabar bloqueando a luz divina, ou até mesmo distorcendo ela, Haz Shalom. E aquilo que era para ser manifestado 100% como uma bênção, algo gostoso, algo que há de se aproveitar, é manifestado como uma dor, que aí depois daquela dor você experimenta uma bênção e tudo mais, E essa dor ela vem muitas vezes por conta de uma coisa chamada medo, trauma, que acaba afetando várias áreas da sua vida. E dependendo onde você tem o medo ou o trauma, vai trazer um tipo de problema específico. Por exemplo, vou puxar aqui, eu tenho as listas aqui no celular, porque é muita coisa para lembrar, assim, de cabeça. Mas vamos botar Chokhmah. Chokhmah é a esfera da sabedoria dentro da árvore da vida. A pessoa que ela acaba tendo algum trauma ali, ela acaba tendo medo da confusão e do colapso mental, e ela pode ter o cérebro dela afetado no lado direito, e também o sistema nervoso dela pode ser afetado por conta
desse trauma não tratado. Pode se manifestar como enxaqueca, epilepsias, distúrbios cognitivos, né? E precisa ser, então, tratado. A gente precisa achar por que a pessoa ela tem uma confusão mental, o que causou isso. Será que quando ela era pequena o pai ou a mãe ou um professor humilhou ela na frente de todo mundo, falou que essa pessoa ela era burra, que ela não tinha capacidade cognitiva, não tinha capacidade mental, né, para ir bem nas provas, e aí aquilo causou um trauma e hoje acaba se manifestando como enxaquecas fortes, distúrbios cognitivos, né, epilepsia. Então é uma coisa que há de se analisar, certo? Outro ponto, só dando um breve resumo até bastante gente entrar aí, a esfera de Binah na árvore da vida, vou mostrar de novo aqui, de acordo com o Sefer Yetzirah, tá? Aqui, a esfera de Binah é essa aqui. Ela é a esfera do entendimento, aquilo que a gente chama de conhecimento, inteligência. A pessoa aqui ela pode sentir medo da culpa, do julgamento, da punição. Aqui, todas essas esferas elas estão conectadas com esse ponto da inteligência, de você se sentir inteligente, de você se sentir capaz cognitivamente para realizar uma tarefa, né? Então, sempre quando se tem dano aqui, vai causar problemas do cunho, principalmente mental. Pode trazer depressão, pode trazer problemas nos nervos, perdão, como fibromialgia, né? Enfim, várias coisas. Mas essas esferas superiores a gente já estudou e hoje a gente vai continuar o estudo, então, das 7 inferiores, né? Que a gente chama, de uma forma bem resumida, de Hagat. Por que Hagat? Né? Seria Hesed, Gevurah e Tiferet. Então seria uma diminuição desses 3 nomes, Hagat, né? Vou dar um oi aqui para o pessoal, eles estão comentando. Shalom, amigo, explica sobre a Kabbalah e seu conhecimento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Não se preocupa, mas não de forma profunda, é claro. Só de forma breve. Ano 2037. Ok. Algumas coisas aqui não valem a pena serem lidas. Ai. Mas enfim, quem está acompanhando aí está entendendo o que eu estou falando. Eu sei que muitos que vão entrar na live nem vão saber o que é árvore da vida, o que é Yitzhak, o que é emanação, esfera, mas essa live aqui é para quem realmente é para, né, assistir. É para pegar esse ensino, são para pessoas que vão entender, e se não entender, são pessoas que vão realmente se interessar a fundo. Shalom, José, Maria, Alfam. Ok, Baruch Hashem. Vamos continuar. Então, hoje a gente vai falar dessas 3 esferas. Hagat, Hesed, Gevurah e Tiferet. O que é Hesed? Hesed é aquilo que as pessoas chamam de bondade. Dentro do corpo humano, Hesed é representado pelo braço direito. E Gevurah é aquilo que a gente chama de restrição, ou aquilo que a gente chama de disciplina. Que são 2 coisas muito importantes para o dia a dia. Há momentos que a gente tem que exercer bondade e há momentos que a gente precisa ser disciplinado, não comprar aquele doce que a gente quer comprar no mercado, né? Não comprar aquele celular novo porque o seu dá para o gosto agora. E precisa também, às vezes, uma pitada de um pouco de cada. Isso seria o que a gente chama da harmonia ou, né, de Tiferet, que também pode ser, muitos traduzem como misericórdia. Porque misericórdia, ao contrário do que muitos pensam, ela não é puramente bondade. A misericórdia ela tem pitadas de severidade também. A misericórdia é você não dar 100% a punição que a pessoa merece. É
É você botar grandes pitadas, digamos assim, de bondade em cima daquela punição. Isso seria misericórdia, né? Uma forma bem breve, né? Então, quando a gente tem problemas nessas esferas, acaba gerando doenças específicas, as quais nós vamos conversar hoje. E essas esferas, elas têm mais a ver com o cunho emocional do que com o cunho psicológico, que nem as outras esferas que a gente comentou na outra aula, que é as esferas de Rabbah, Hormah, Binah e Dat, né? A gente vai comentar agora sobre esferas que tem mais a ver com o cunho emocional. Então, onde é que vem o medo nessas esferas? Onde é que vem o problema? Com questões de abandono, com questões... Eu vou falar a palavra em espanhol, né, rechaço, que seria rejeição, né, que tem a ver com as emoções, certo? Resta de quando a pessoa tem problema na bondade, veio o famoso medo de amar, medo de abraçar, medo de cuidar, medo de doar, né? Tem pessoas que falam muito isso, por exemplo, eu não ajudo mais porque todo mundo que eu ajudei me esfaqueou depois pelas costas, né? Me traiu, e não vale a pena ajudar as pessoas são falsas, pessoas são isso, as pessoas são aquilo, né? Então, isso é verdade? Podemos parar para pensar, será que isso é verdade? Será que as pessoas são falsas? Será que todo mundo que esfaqueou, que fez aquilo que a pessoa sentiu na alma dela realmente foi aquilo que ela diz ser? Ou será que é apenas uma distorção? Tem um princípio muito claro dentro do judaísmo, né? Um princípio muito interessante, que você deve sim ajudar as pessoas, mas que você não deve ajudar qualquer pessoa, né? Ou, de outras palavras que eu posso colocar, você deve medir, você deve dosar a quantidade de bondade que você utiliza no dia a dia. Ah, Matheus, como assim? Então quer dizer que é dito que as pessoas precisam ser malvadas ou más, né, em certos momentos? Não seria bem essa palavra. Eu diria que seria mais um aspecto de você amar a si mesmo antes de amar o próximo. A gente tem esse cuidado, e esse cuidado é um cuidado que é muito ensinado pelos sábios dentro do judaísmo, mas também é um cuidado que até no meio da psicologia, da psicanálise, né, das terapias, é muito falado hoje em dia. A maior parte das pessoas que elas acabam sofrendo essas grandes traições, né, nas suas vidas, são pessoas que acabam doando demais, acabam fazendo além da conta, acabam se deixando de lado, acabam botando o outro acima das suas próprias necessidades ou até mesmo das necessidades da sua família. Isso com certeza é negativo. E falando na questão da física quântica mesmo, né? É dito o que na física quântica? Que tudo é energia, né? Esse copo, por exemplo, ele é energia. Esse livro aqui, que é maravilhoso, ele é energia, né? Tudo é energia. Atitudes também são energia. Então, por exemplo, se você ajuda muito uma pessoa, você está dando excesso de energia para aquela pessoa. Só que é assim, aquela pessoa ela não vai poder receber excessos porque ela vai começar a se sentir em dívida com você, entendeu? Automaticamente, no fundo da alma dela, por mais que conscientemente ela não pense assim, mas no fundo da alma dela, a alma dela sabe que ela está em dívida com você. E qual que é a tendência maior do ser humano nesses momentos de se sentir em dívida? Vocês já pararam para se perguntar isso? Qual que é a tendência do ser humano quando ele se sente em dívida? Muitos podem falar, é querer pagar a dívida, né? Alguns vão falar. Mas, e se eu falar para vocês que a maior tendência do ser humano quando ele se sente em dívida é atacar a pessoa na qual ele está endividado?
Isso mesmo. Se a pessoa ela sabe que tem uma dívida emocional contigo, pelos favores que você prestou, pelas bondades que você prestou, ela vai começar a fazer a famosa fofoca, que a gente chama de Lashon Hará, né? Ela vai começar a fazer tua caveira para os outros, ela vai começar a tentar passar a perna em ti, ela vai tentar te roubar, ela vai começar a te invejar, e aí por vai te trair, não sei o que, né? Então todo relacionamento ele precisa ter este equilíbrio da reciprocidade. Isso não significa que você vai dar esperando receber. Haz shalom, né? Que não seja assim. Não é a forma certa de ajudar, né? Você ajudar já esperando receber do outro. Não, não é. Deus os livre. Você pensar dessa forma, não pode pensar dessa forma, é errado, né? Claro. Não é isso. Isso significa que você vai ajudar dentro da capacidade limite de ajuda, certo? Porque senão aí vem esses problemas. Tem muita gente aí sofrendo, achando que está fazendo uma boa coisa, né? Perdoando agressores, perdoando narcisistas, perdoando psicopatas, sociopatas, mas na verdade está cometendo um grande pecado, que é odiar a sua própria alma e a sua própria existência, se anulando as sanguessugas emocionais, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, porque senão a gente começa a ter medo. Depois que o trauma vem, a pessoa toma consciência, ela vai começar a ter o quê? Medo de amar, de se abrir. Então, a energia do amor, ele é expansivo. A energia de Hesed, ela é expansiva. Ela abrange, ela entrega, ela quer fazer o bem. E o medo de se doar e ser rejeitado, o medo de ser invadido, medo da perda, vem justamente, né, de um erro que ela acabou cometendo, ou até mesmo que os seus antepassados cometeram e aquilo foi herdado por ela. Né? Porque tem gente que pode pensar, tá, mas eu nunca ajudei muitas pessoas, eu sempre fui meio assim, né, mão fechada, nunca fui de estender o braço, por que eu só tenho uma dificuldade? Eu nunca fui traumatizado por isso na minha vida. Então, provavelmente um antepassado teu foi traumatizado, ajudou muito e apanhou muito de quem ele ajudou, e aquele trauma passou para você porque ele não foi resolvido, né, com o seu antepassado. Não foi 100% resolvido, né? Quais são os órgãos afetados por esse medo? Quais são os órgãos que são afetados por esse problema? Vocês sabem quais são? Vocês querem dar um palpite enquanto eu leio um comentário? Deixa eu ver. Tá. Um comentário. Eu não sei porque eu aprovei esse comentário. A gente não está estudando Torá, a gente está estudando psicologia e terapia, psicanálise, tá? Eu não vou me explicar aqui para você, tá bom? Então, se você não quer ajudar as pessoas, não atrapalhe quem está querendo ajudar. Tchau. Então vamos lá. Quais são os órgãos que são afetados, né, nesse ponto, né, quando a pessoa ajuda demais? O órgão que é afetado é o coração, os pulmões e o sistema circulatório. E aí a gente já envolve fígado, rim, né? Já pode envolver isso. Quanta gente aí acaba passando por mágoas gigantescas nas suas vidas e acabam tendo, infelizmente, pedra nos rins, falência nos rins, câncer, né? Nódulos nos rins. Quanta gente acaba passando por isso. Para vocês entenderem a seriedade de você não tratar um trauma, de você não tratar esses problemas.
Porque isso, uma hora ou outra, agora você pode estar 100% saudável, você pode... Não, mas tá tudo bem, eu fiz o check-in no médico há pouco tempo. Se você não resolver o trauma, se você não resolve o problema, né, infelizmente no futuro a probabilidade de uma doença grave surgir, ela é muito grande, tá bom? Isso, inclusive, é muito falado na medicina germânica, né? Tem um médico, agora me fugiu o nome dele, um médico germânico, que ele descobriu isso através de uma experiência negativa que ele teve na vida dele, que foi o seguinte: ele perdeu o filho dele, né? O filho dele foi assaltado, o bandido atirou e matou o filho dele. Deu, acho que um ano depois, ele teve um problema sério no coração e a esposa dele morreu de câncer. Ela desenvolveu um câncer um ano depois e morreu. E ele ficou, poxa, o que é isso? Ele entendeu na hora que aquilo lá era um reflexo de um problema emocional que ele e a esposa dele tinham passado por conta da perda do filho. Porque dizem, né, que não há dor maior no mundo do que perder um filho. Então, se não tratado, se essa tristeza ela não é colocada para fora, se a dor ela não é colocada para fora, aquilo vai gerar alguma doença depois. Quais outras doenças que são associadas ao problema, né, que a gente está citando aqui? Hipertensão e taquicardia, excesso de energia reprimida. Ou seja, o amor ele é expansivo. Se a pessoa reprime o amor, seja consigo ou até com o próximo, ela vai começar a ter o quê? Excesso de energia. Excesso de energia vai causar ansiedade, vai causar hipertensão, vai causar taquicardia. Então essa energia ela precisa ser liberada de uma forma saudável. Outro problema é a asma ou a falta de ar. Tem pessoas que não têm asma, mas estão lá vivendo suas vidas normalmente e de repente sente aquele nó na garganta, parece que vai partir dessa para melhor, né? Isso pode ser um sinal que você tem um problema nessa esfera da bondade, no sentido de ou você ter sido ferido demais, aí você decidiu não ajudar mais ninguém, não amar mais ninguém, ou no sentido de você ter herdado uma dor do antepassado teu que foi muito, muito traído, que foi muito deixado para trás depois de auxiliar as pessoas. Também é comum dores torácicas, psicossomáticas, né? Então, Hesed, como eu já havia falado para vocês, eu vou ler aqui um textinho pequenininho que eu tenho aqui. Ele é a mão que dá. A bondade é isso, é você dar, é você expandir, né? a energia. Quando o amor natural é reprimido, a alma perde o fluxo de expansão e o coração ele esfria e endurece. O medo que é causado aqui, o medo de se abrir, o corpo fecha o tórax como defesa e o peito aperta e o ar falta. E o sangue pressiona. Aqui é basicamente a explicação de como essas doenças que eu citei para vocês, ela ocorre, tá? O Ari, que ele é um grande cabalista, ele ensinou, né, que o amor desequilibrado sem a restrição, que é o que eu falei para vocês, que é aquela coisa de, não, vou parar aqui, vou botar limites aqui, né? Se a pessoa não coloca limites, né, se ela tem um desequilíbrio no amor, se torna perigoso. Mas o amor bloqueado por medo gera um desequilíbrio maior ainda, é dito, né? O coração que não doa começa a lutar contra si mesmo, ok? Então, terapeuticamente, esse medo ele é curado com o exercício de confiança. Primeiro você confia em quem? Né? Se você tem fé no Criador, em Hashem, né? A gente fala Hashem. Depois, em si, tu precisa se amar, tu precisa se cuidar.
Porque esse aspecto de lutar contra si mesmo traz um descuido gigantesco, né? Com a tua saúde, com a tua aparência, com os teus negócios, ok? Então precisa exercer essa confiança e dar sem expectativa, porque uma das coisas que mais machuca é você dar esperando algo em troca. Então doe, ajude, mas não espere nada em troca. E se você vê que a pessoa ela começa a ficar meio diferente contigo, porque você está ajudando demais ela, para de ajudar, não continua ajudando. Para de ajudar. Porque senão essa pessoa vai te atacar, essa pessoa ela vai se voltar contra você. Ok? Então essa é a primeira esfera que ele falou, rece, bondade. Tá bom? Só uma dúvida aqui que o Adrian pediu. Não sou messiânico, tá bom? Tenho só pressão alta. Pois então, é bom você ir atrás disso, né, Sérgio, para curar essa pressão alta. Pressão alta e até mesmo a pressão baixa. Todas as doenças, na verdade, elas têm raízes psicológicas, raízes emocionais. Ou de coisas que ocorreram com você, ou como eu já falei, que você herdou dos seus antepassados. Ok. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Só antes de ir para o próximo ponto, que seria a energia da restrição, quem quiser participar do grupo de estudos, né, tem o link aqui do meu perfil, é no Telegram, certo? Ali eu vou avisar sobre as lives, vou passar alguns estudos especiais sobre esse tipo de assunto, tá bom? E outras coisas a mais. E também, para quem tiver interesse, né, de pegar alguma consulta comigo futuramente, eu vou deixar à disposição lá, tá bom? Eu tomo remédio, losartana postássica. Então tu tem que analisar, né, Sérgio? Analisar bem a tua infância. E, geralmente esses problemas sempre surgem na infância, mas tem outras coisas que na idade adulta, por exemplo, uma traição de um sócio, essas coisas podem causar também pressão alta, entendeu? Ou a traição de um colega de trabalho, caso de Shalom, pode causar todos esses problemas. Algo que desencadeia a má digestão, com certeza. Isso que eu estou comentando, até essa questão de você se reprimir demais suas emoções. A gente já vai falar sobre isso, tá? Vai entrar muito mais nessa parte da Gevurah, certo? Mas a má digestão ou o enfesamento, né? A pessoa ficar enfesada, isso tem muito a ver com emoções reprimidas, coisas que ela não consegue soltar, que ela não consegue abrir mão, ou até mesmo pela falta de entendimento dela, do porquê que aquilo ocorreu, ela pode ficar enfesada, entendeu? Então há muitos motivos. É preciso ir analisar a fundo, né? Não tem como eu falar, má digestão é só isso. Não tem como eu falar. Tem algumas coisas que é mais, né, tiro e queda, que nem fala. Mas outras, que nem a digestão, ela pode ser muitas coisas. O intestino é muito complexo, o que envolve a questão do intestino. O intestino ele é como se fosse o segundo cérebro. Se ele está bem, a tua cabeça está bem, entendeu? Se ele está mal, você acaba consequentemente ficando, né, mal também. E vice-versa, né? Se a cabeça está ruim, o intestino fica ruim. Por aí vai. Vamos ver? O Gustavo não responde no WhatsApp dele. Eu tenho uma má notícia para dar sobre o Gustavo. Ele foi roubado, tá? Ele estava na Argentina e ele foi, infelizmente, roubado hoje de manhã, tá? Então, por isso
Por isso que ele, né, não te respondeu. Mas tá tudo bem, ele tá bem, não se preocupe, né? Ele tá bem, a gente já tá dando suporte, vai ficar tudo bem, tá? Mas foi a mochila dele ali, mas vai ficar tudo certo, tá bom? Você é psicanalista, sou terapeuta, tá bom? Boa noite, que se trata a live. A live ela se trata sobre cura da alma e a raiz, né, das doenças. Shalom, Núbia, seja bem-vinda. Ok, maravilha. Agora eu vou falar sobre a energia da restrição. A restrição dentro, né, do corpo humano, ela representa o braço esquerdo, que é o braço da disciplina, do controle, né? Quando a pessoa ela tem problemas aqui, ela vai desenvolver o quê? Um medo da força e do confronto. O medo raiz, né, pode vir do quê? Medo da agressão, da punição, de impor limites, de não ser bom o suficiente. Então a pessoa vai ter uma fraqueza na disciplina, né? Ou pode ser o contrário, ela pode ser extremamente rígida, extremamente cruel, né? Mas essa crueldade, ela geralmente começa consigo mesmo, né? Em vez do que com o próximo. Os órgãos que são afetados quando a pessoa ela tem problemas em Gevurah, com questão de restrição, é o fígado, a vesícula biliar e os músculos, eles também sofrem, né? E aqui pode vir doenças associadas à raiva reprimida, que traz o quê? Gastrite. Pessoas que têm muita gastrite, que têm muita azia, né? São pessoas que elas têm muita raiva reprimida. E repetindo. Essa raiva, ela pode vir dos antepassados. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do Sul. Aqui no Sul tem várias pessoas que elas são descendentes dos famosos farroupilhas, que participaram da guerra farroupilha, né? Então, muitas pessoas que vieram dessas famílias, elas têm muita raiva reprimida, porque é guerra, né? Guerra envolve ou você derruba, ou você vai, né, dessa para melhor. Então, muitos desses guerreiros, eles tiveram que colocar isso na mente deles, né? Ou é o outro, ou é eu. E para você conseguir fazer isso com o ser humano, outro ser humano tem que desenvolver uma certa raiva, né? No caso, muitos desses farroupilhas, eles desenvolveram isso, né? Muitos guerreiros, soldados, eles acabam desenvolvendo isso. Isso acaba, dependendo, cada caso acaba indo de geração após geração, né? Aquela raiva, aquela ira, talvez ele ter visto um companheiro de campo ser levado, né, por outro soldado e tudo mais. Também nas guerras acontecem coisas pesadíssimas, né? Como virar prisioneiro e tudo mais. Aí a gente sabe que envolve a questão das torturas psicológicas e todos esses pontos, que eu não vou entrar muito a fundo, né? Esse é o ponto. O ponto é que isso é herdado, isso acaba sendo herdado. Tem muita gente aqui no Sul que herda isso dos seus antepassados e acabam sofrendo com problemas como gastrite, né? Como gastrite, né? E também problemas do coração. Outro tipo de doença que pode ser associada é tensão muscular, dores nos ombros e no pescoço, raiva reprimida, né? Dores nos ombros e no pescoço. Gevurah, ela está muito associada a essa coisa também da raiva. A raiva, ela é uma coisa positiva ou negativa, né? O que acontece? Uma pessoa, vamos fazer uma pequena reflexão aqui, né? O indivíduo, ele pode, dentro do contexto do judaísmo, quando ele é agredido e tudo mais,
ele tem o direito de sentir raiva, né? Agora a grande questão é o que ele vai fazer com aquela raiva, se ele vai ficar guardando ela ou se ele vai simplesmente usar aquilo para o bem. Os sábios, eles sempre, né, vão falar para as pessoas usar aquilo lá para uma boa motivação, porque é uma energia muito forte, muito poderosa. Agora, quando você fica reprimindo, tu começa a ter vários problemas, até mesmo problemas hepáticos e biliares, certo? Então precisa fazer aí uma limpeza desse ódio todo. O que eu aconselho sempre? Cartas de perdão. A pessoa que te magoou, que te chateou, vai lá, faz uma carta de perdão para ela, né? Escreve uma carta de perdão. Ou imagina ela na tua frente, faz uma técnica de visualização, imagina ela na tua frente e não xinga ela, mas perdoa ela, mas fala o que tu sentiu, né? Seja sincero, fala exatamente o que tu sentiu, fala exatamente por que tu ficou com raiva, né? E libera isso de vez. A Gevurah é o poder de dizer não, de separar, de impor fronteiras, que eu já havia falado. Quando a alma teme sua própria força, ela reprime. Né? Quando as pessoas elas têm medo de ficar com raiva, elas têm medo de si mesmas, às vezes, ela acaba se reprimindo e essa energia se volta contra o corpo, criando autoagressão. O Ari, ele explica que sem a canalização dessa força, né, torna-se Din Caché, que seria um juízo severo. É o medo da própria potência, pessoas que evitam o conflito, mas vivem em constante tensão interna, se automutilando, se autodestruindo, se julgando de forma exagerada. A pessoa pensa, não, eu não vou falar nada, nunca vou falar nada, eu vou sempre engolir sapo, né? E tá tudo bem. Claro, os sábios eles falam que é bom, né? Você não reagir às agressões, aos problemas, no sentido de você ser injustiçado. Mas não é apenas você engolir aquilo e deixar por assim. Porque se você pegar aquela energia e deixar armazenada em você, ela vai começar a te prejudicar, vai começar a te destruir por dentro, né? Então, é preciso fazer técnicas, exercícios para liberar, né, essa energia que ela é muito forte, muito poderosa. Bruxismo pode sim, pode estar ligado a isso, mas bruxismo tem outras causas também, tá? Uma pergunta que não tenha muito a ver, deixa eu ver aqui, vou responder de forma rápida, tá? Pode trans ou essas questões, né, no judaísmo? Não pode, tá? Quem falar que pode não é o verdadeiro judaísmo que essa pessoa está falando para você, tá bom? Não pode. Agora vamos falar sobre Tiferet. O que é Tiferet mesmo? Tiferet ele é harmonia entre bondade e severidade, certo? Então a gente vai falar sobre qual é o medo, né, que bloqueia a energia da harmonia na nossa vida. O que bloqueia a energia que a gente chama também, o Tiferet, a gente diz que está muito ligado ao nosso ego, está muito ligado a como você se enxerga e como as pessoas vão te enxergar, certo? Até a gente resume muitas vezes as 6 esferas apenas em Tiferet, tão importante que ela é. Então, quando a pessoa ela tem problema aqui, ela vai ter medo da rejeição e da desarmonia. Por quê? Isso é bem característico. Uma pessoa que não está bem consigo, que não se vê com bons olhos, né? Por que não se vê com bons olhos geralmente? Porque talvez os pais, os professores não viu com bons olhos desde a infância, então isso se instalou na cabeça da pessoa e hoje ela não se vê com bons olhos.
ou até porque os antepassados não viram o pai e a mãe com bons olhos e aquilo passou, né, aquela dor passou para ele, certo? Então ele tem grandes capacidades, uma grande inteligência, a pessoa super bem estudada, a pessoa saudável, mas se sente menos do que qualquer um, né? Então isso traz medo da rejeição e da desarmonia. E lembrando, Tiferet é o quê? Beleza, empatia, equilíbrio, certo? Então, a pessoa vai ter medo de não ser amada, de não ser aceita, de errar na relação. Ela vai ficar travada, ela não vai conseguir agir como ela mesma, ela não vai conseguir ser ela vai se sentir culpada por ser ela mesma. E quando eu falo ser culpada por ser ela mesma, eu não estou falando quando a pessoa ela usa esse pretexto, essa frase, né, para dar ênfase em algum vício ou algum desvio de caráter que ela tem. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido bom da coisa. Por exemplo, é inteligente, é sábio, a pessoa para frente. Aí, quando ela usa essa inteligência, quando ela usa a capacidade dela de, não sei, de vendas, aí ela se sente culpada, ela se sente culpada por vender, ela se sente culpada por ganhar dinheiro. Isso aqui é muito comum. Isso aqui é muito comum hoje em dia, pessoal. As pessoas se sentem culpadas por ganhar dinheiro. Às vezes a gente dá risada, né? Poxa, né? Como assim se sente culpada por ganhar dinheiro? Mas é verdade. Você já parou para pensar que talvez você tenha esse problema e isso é uma das coisas que te bloqueia para enriquecer? Muita gente, né, não consegue enriquecer por conta disso. Não se sente capaz. Pelo âmbito da física quântica, a gente tem o que? Aquele termo que a gente diz que é a lei da atração, né? Aquilo que você pensa, da forma que você age, você atrai as coisas para a tua vida. Se tu age como um fracassado, como uma fracassada, como alguém que não é capaz, como alguém que não merece, como alguém fraco, tu vai atrair fraqueza, tu vai atrair não merecimento, tu vai atrair tudo isso aí que tu tá pensando. Infelizmente é assim a vida. Por isso a gente precisa analisar a fundo nossos traumas, a gente precisa vasculhar a nossa alma para se curar, para a gente ver exatamente da forma que a gente é. Uma coisa muito interessante que os sábios eles falam, né, do Pirkei Avot, é para você sempre lembrar que, agora não é dessa forma que eu vou falar agora, tá? Isso aqui é minhas palavras, tá bom? Mas é basicamente para você lembrar que assim que a Hashem ele te criou. A Hashem criou o teu próximo também. E ele usou a substância divina para fazer isso. Então, tu tem uma centelha divina dentro de você. E tu não pode desprezar isso. Mas da mesma forma que você não pode desprezar, você não pode se exaltar acima do teu próximo, porque o teu próximo também tem uma centelha. Então você vai se amar, vai reconhecer a riqueza que tem em você. Consequentemente, você fazendo isso, tu vai reconhecer a riqueza que tem no teu próximo, certo? E quando a pessoa ela não se sente bem, quando a pessoa ela se vê de uma forma inferiorizada, e há muitos motivos para isto, os órgãos começam a sofrer. Quais são os órgãos que começam a sofrer? O estômago, o pâncreas e todo o sistema imunológico da pessoa começa a ficar fraco. Sabe aquela pessoa que vive doente? Tá toda hora doente, tá toda hora pega a gripe aqui, dor de garganta lá, e aí tu fica, poxa, como é que essa pessoa pega tanta doença? É porque ela mesma não se vê com bons olhos, ela coloca olho gordo em cima de si mesma. Mas isso por quê? Porque provavelmente lá na infância dela, ela não se sentia amada, ou ela passou por situações, né, de desamor, de ferir, né, de pessoas próximas virem e ferir o eu dela, a pessoa, a personalidade dela. Ou porque ela herdou essas dores dos seus antepassados. Claro, não vou entrar muito no âmbito espiritual, mas tem uma crença também que até os próprios antepassados, dependendo de como foi a história deles, eles mesmos podem olhar a pessoa
com um olhar não muito positivo, mas isso aqui não vou entrar agora, que senão vai fazer confusão na cabeça. Mas tem muito disso hoje. Quanta gente aí não sofre mal na infância, aí vai vivendo a vida de forma automática, e daí estuda, se desenvolve tudo, e aí tal, e só atrai fracasso, só atrai pessoas que passam a perna nela, é só isso. Porque no fundo, por mais que ela se desenvolva profissionalmente, por mais que ela faça tudo isso, no fundo ela é uma criança, ela tem uma criança ferida, ela tem uma criança que precisa de cura, que precisa de ajuda. E ela precisa dar atenção para essa criança que foi ferida há muito tempo atrás. Quais são as doenças que são associadas? Aqui a gente também tem a úlcera. Aqui a gente meio que une as doenças, né? Haz e Shalom, Deus livre. Mas tem a úlcera, a gastrite nervosa, diabetes. Né? Aqui, ó, me perguntaram ali da diabetes antes. Qual que é a fonte da diabetes? É o desamor consigo próprio, com si mesmo, né? É o sentimento de rejeição da família, de rejeição, não sei, do cônjuge, né? Dos filhos. Pode trazer a diabetes e doenças autoimunes. Também me perguntaram ali, né, sobre acho que é fibromialgia, né? Mas enfim, Tiferet, essa energia da harmonia, pessoal, que é muito importante para nós, é a síntese do amor com o rigor, como já explicado. E o ponto da beleza, porque a pessoa que tem harmonia, ela é uma pessoa bela, todo mundo gosta de estar perto dela. Ela não é rejeitada, ela é abraçada e acolhida. Quando o indivíduo tem medo de perder a harmonia com o outro, com o cônjuge, não sei, com o amigo, não sei, começa a digerir demais as emoções, tentando processar tudo para evitar o conflito. Aqui vem a questão da ansiedade também, né? O resultado, o estômago e o pâncreas entram em colapso por conta dessa questão da digestão. Aqui entrou o intestino também, né? E o sistema imunológico, a defesa do corpo, reflete o medo de se defender emocionalmente. Ok? O medo de desagradar adoece o estômago e também adoece o sangue, né? O medo de desagradar, lembrando que esse estudo ele tem muito a ver com o medo, né? A consequência do medo na nossa vida, em várias camadas da nossa vida. Então o medo de desagradar ele adoece o estômago e o sangue. Na prática terapêutica é preciso restaurar o direito de ser quem você é, mesmo que o outro não compreenda ou não goste. A gente não pode viver sempre tentando agradar o outro, né? Viver com medo de o outro não gostar. Viver dessa forma, não, isso aí não é vida, isso é uma tortura. Uma tortura completa. Pessoal, antes de continuar, quem quiser entrar no grupo, tem o grupo de estudos no Telegram, tá bom? Aqui no meu perfil tem o link, tá bom? Do grupo. E quem quiser, quem tiver interesse em fazer uma consulta comigo, é só me chamar, pode chamar aqui no privado ou pode me chamar até mesmo no grupo, tá bom? Sem nenhum problema, fique à vontade. Eu sou novo aqui, eu queria saber o que você acha sobre os judeus ortodoxos. Eu mesmo estou seguindo a linha ortodoxa, né? Tem o ortodoxo e tem o ultra-ortodoxo, né? Oh, são pessoas maravilhosas, né? São pessoas queridas, Baruch Hashem. Tem que ver de uma forma boa, né? Primeira vez que vejo essa live, tem quais dias? Eu não tenho dia definido, certo, Paula? Por isso que eu fiz o grupo, daí no grupo ali eu aviso, vou avisar sempre, hoje vai ter live, pessoal, vamos lá, vamos se juntar ali, vamos conversar, certo?
Não sou messiânico, tá, Mirella? Muito tempo atrás estava nisso daí, mas Baruch Hashem não sou mais, tá? Baruch Hashem, que bom, Paula. Maravilha. Que bom que você gostou. Então, vamos dar uma resumida do que a gente estudou aqui hoje? Vamos lá. Daí eu já vou ter que encerrar aqui, tá bom? Mas essa live vai ficar salva no YouTube. Eu vou depois baixar e colocar no YouTube, certo? Então vamos lá. Chesed, qual o medo raiz? Medo de amar e de ser rejeitado, né? Quais órgãos afetados? Coração, pulmão. O que é Hesed, pessoal? Bondade, né? Quando a pessoa tem problemas, quando ela foi muito ferida nessa questão da bondade, de ajudar demais, e daí ser agredida por quem ela ajudou e tudo mais, ela desenvolve um medo de amar, medo de ajudar. Não, que é isso, não vou ajudar porque me machucaram, me traíram, porque eu amei e não me amaram de volta. O que é isso? Não vou fazer, né? Daí ela vai desenvolver esse medo vai afetar o coração, vai afetar os pulmões, pode se manifestar com problemas de pressão alta, asma, ansiedade. E a correção, né, para isso é você desenvolver a confiança e doar sem expectativa, tá? Agora, a restrição, que representa, lembra, o braço esquerdo. O medo raiz é o medo da agressão, da punição, certo? Aqui o órgão afetado vai ser o fígado, a vesícula e os músculos. E as doenças vão ser gastrite, tensão, raiva interna. E o que a gente tem que fazer aqui? Usar a força com equilíbrio, né? Usar a gevurá, a restrição com equilíbrio. Ou seja, não reter demais e também não soltar demais, né? Harmonia ou tiferet, né? O medo raiz, medo de rejeição ou da desarmonia, do caos. Vocês sabiam que o caos, muitas vezes, ele é necessário na nossa vida? O caos muitas vezes é necessário. A Shen, ele usou o caos, inclusive, para formar toda a natureza. Ele usou o caos para formar o universo. Vocês sabiam disso? Ele teve que fazer um tempinho ali de caos para daí ele manifestar a beleza das coisas. Não sei se vocês já ouviram aquela frase que diz assim: não é possível você apreciar o doce sem antes provar do amargo, né? Faz sentido, não? Por exemplo, o que é mais prazeroso? Vamos colocar assim, uma pessoa, ela enriquecer por si própria, ficar milionária, né, Baruch Hashem, por si própria, no sentido dela estudar, ela lutar e ela apreciar o caminho que ela está fazendo. Poxa, agora fui promovido, agora abri minha empresa, agora consegui expandir, agora isso e aquilo. O que é mais prazeroso? É todo esse caminho ou o indivíduo só ir lá e ganhar na Mega Sena? O que é mais prazeroso? O caminho, o primeiro caminho que eu falei, ele vai ter muita dor, ele vai ter muito choro, muitas lágrimas. Mas no final a pessoa ela vai estar muito mais contente. A pessoa que ela ganha, não sei, na Mega Sena, um exemplo, ela vai ficar muito feliz no início, vai ficar, uau, show, tudo mais. Só que depois disso, aquilo lá, ela vai desperdiçar, infelizmente, ela vai começar a desperdiçar todo aquele dinheiro, porque ela não teve que lutar por aquilo. Ela não teve que desenvolver mérito para ter aquele dinheiro, né? Ela não teve que se esforçar. Não vai ser tão prazeroso. Então, tudo que se é conquistado tem mais prazer. E esse processo da conquista, de você chorar, de você cair, de você levantar, isso faz parte do caos, isso faz parte, é a dor que a Shem permite existir, né? E é algo positivo. Por mais louco que pareça, é algo positivo. A pessoa que tem problema, então, com o seu eu, com a sua imagem, vai ter medo de rejeição e de desarmonia, vai ter medo do caos. Ela não vai conseguir ver os problemas de uma forma assim, vem um problema, vou resolver. Não, ela vai, por que isso comigo? Vai começar a se vitimizar, vai ficar toda doída, vai querer, né, que as pessoas venham lá e deem apoio para ela.
Só que isso não acontece, né, pessoal? Isso raramente acontece. Qual que é a atitude correta diante do problema? Você enfrentar o problema, você entender o problema, você enfrentar ele. Né? Esse é a melhor. Isso daí vai fazer um bem gigantesco para a tua alma. E se a pessoa não pega e faz o que é certo, o que acontece? Os órgãos são afetados. O estômago é afetado, o pâncreas e o sistema imunológico. Só um momento que eu tomo uma água. Aguinha boa. Então o estômago, o pâncreas, o sistema imune. Com quais tipos de doença? Úlcera, diabetes, né, e doenças autoimunes. Correção para isso é o quê? Se aceitar e integrar as emoções. Ah, mas como é que se faz? Do dia para a noite? Não. Tu vai ter, que eu já falei, tu vai ter que fazer uma análise profunda, né? Você vai ter que fazer uma análise profunda do seu eu, da tua história, da história da tua família, para tu conseguir se sarar, para tu conseguir se curar e se aceitar mais e mais. É por isso que é tão necessário fazer, né, as pessoas de vez em quando fazer uma terapia, né? Ir lá contar para o terapeuta os seus problemas, o terapeuta procurar identificar a raiz, né, da doença, a raiz da escassez, né? Para daí ter novos ares aí. Porque sempre viver em escassez, sempre viver em tristeza após tristeza, isso aí é horrível, né? Ninguém quer isso. Por isso que a Shen colocou, né, os médicos no mundo, os psicólogos, os terapeutas, para poder auxiliar, certo? Inclusive, quem quiser fazer uma consulta é só me chamar, tá bom? Tem o Rav, que eu estudo muitas coisas dele, inclusive muito do que eu passo, né, que eu tenho passado ultimamente na internet para as pessoas, e até no privado, tem muito a ver com os ensinos desse rabino, é o Rabino Harmony, né? Ele destaca, né, que nessa região da alma que a gente comentou, que seria a questão da bondade, da restrição e do eu, né, da harmonia, se manifestam os medos herdados nas relações familiares, como eu já havia falado para vocês. Então, medo de repetir padrões de rejeição, medo de trair o amor da família, medo de sentir ódio ou tristeza por ser proibido. Esses medos, eles bloqueiam a transmissão de luz, né, que nem eu falei para vocês, para a nossa alma, e gera doenças. A luz, ela é necessária para a nossa alma. Sem luz, ou sem energia, vamos colocar assim, para que vocês entendam também do âmbito científico, do âmbito quântico, né? Se a gente não recebe energia, a gente morre, a gente falha, a gente acaba se desfazendo. A gente precisa de energia. E o que bloqueia as energias são os traumas, são os medos, são tudo isso que a gente está comentando agora, né? E gera doenças que expressam a incapacidade de se conectar com o amor e equilíbrio. Em termos mais profundos, né? O medo dentro dessas esferas se alimenta daquilo que a gente chama de clipá, ou da casca, né, de Esav, que seria da casca do quê? O que é Esav? Esav é o irmão de Yaakov. E o que Esav representa num âmbito moral, num âmbito ético? Ele representa ira, ele representa raiva, ele representa o orgulho, né? E também, aqui também está ligado a clipá de Ismael, né? Que foi um dos filhos que Abraão teve, não com Sara, né? Com essa história. E essa clipá está ligada à dependência emocional e à sedução. E a cura é restaurar o quê? O eu, a harmonia na sua vida. E para ter harmonia, tu precisa, novamente, identificar as raízes e tratar, né? Para ter cura, aí sim você vai conseguir ter um andar diferente na tua vida, tá bom? Então, basicamente, o estudo de hoje foi isso, certo? A próxima parte vai ser a parte 3, tá bom? E a gente vai continuar, a gente vai falar sobre Nari, que é a esfera de Netzach, perseverança, Hod, humildade, e Yesod, fundamento, tá
bom? Vamos falar novamente, né? Semelhante a essa aula, as doenças, as raízes, como tratar e tudo mais, certo? E novamente, pessoal, quem quiser participar do grupo de estudo, tem um grupo no Telegram que eu fiz hoje, tá? Que ele é especial para essa questão da cura da alma, para falar sobre as terapias e tudo mais, tá bom, pessoal? Quem quiser é só entrar lá, vai ser muito bem-vindo. Lá eu vou avisar sobre as lives também, tá bom? Então, se sintam à vontade. Agora eu vou deixar um pouquinho livre aqui para perguntas. Lembrando que essa live ela vai ser postada, como costume, no YouTube, tá bom? Certo, pessoal? Então, alguma pergunta? Ensino espetacular. Que bom que gostou, Emily Baruch Hashem. Vamos ver. Shavua Tov, Rafaela. Shavua Tov. Obrigado pelo presente, Emily. Shalom, Jenny, tudo bem? Neymar. Pode perguntar, tá, pessoal, se você tiver alguma dúvida. Outra coisa que eu quero falar, mas acho que vou falar depois. Não custa nada falar agora também. Eu criei um outro perfil aqui no TikTok, porque esse perfil ele está flopado, que a gente diz, né? Eu posto os vídeos aqui da 100 visualização, 150, né? Obviamente ele está flopado e não é de hoje, já faz meses. Essa live aqui, por exemplo, pelo assunto que a gente está tratando aqui, normalmente ela deveria estar com 80, 100 pessoas, né? Que é o normal. Mas está com poucas pessoas, certo? Então eu abri outro perfil, ele tem o mesmo nome, né? Matitial, se eu não me engano é Matitial 26 o nome desse perfil, tá? Então quem quiser se inscrever lá, seguir, para dar uma força já de início, eu vou ter que postar uns vídeos, vários vídeos lá, até chegar a 1000 seguidores, para daí poder fazer live por lá também. Acho que é 1000, eu não sei se é 1000 ou se é 100 agora, não me lembro. Baruch Hashem. E é isso aí então, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, aprimora acho que nada, né? Qual é o nome do perfil? É Matitial, se eu não me engano é Matitial 26, tá? Eu não postei nada nele ainda, tá? Só montei lá. Eu fui tentar fazer live por ele hoje, só que olhei, cadê, né? O botão da live aqui não tinha, né? Porque tem que ter uma quantia X de seguidores. Então, infelizmente, né, eu vou ter que fazer um novo perfil para conseguir botar para frente esse conteúdo, porque esse aqui já tentei fazer conteúdo a mais aqui, já tentei fazer promoção paga e tudo isso, e ele não desflopa por nada, ele continua sempre no mesmo alcance, ele parece que ele está isolado da rede aqui do TikTok, né? E eu sei disso porque eu tenho outros perfis, né, que eu em si minha pessoa está oculta e eles têm muitos seguidores, eles têm muito alcance, então eu sei que é esse perfil mesmo que ele está flopado. Ok. E Bezrat Hashem, pessoal, Bezrat Hashem, se tudo der certo, essa semana aqui vamos ter novidades, boas novidades, essa questão de produção de conteúdo e tudo mais, né? Mas eu não vou falar ainda o que é, porque se eu falar, né, dizem que não é bom você falar, porque senão atrai coisas ruins, vamos colocar assim, né?
Ok, pessoal. Então, eu vou estar encerrando essa live hoje e eu vou depois baixar ela e vou colocar no YouTube. Ó, para vocês verem, pessoal, como é que é, tá? Agora mesmo apareceu aqui que uma restrição na minha live. E, tipo assim, não tem motivo, eu não falei nada demais, eu não ofendi ninguém, não fui grosso com ninguém, né? Também isso nem é da minha personalidade. E apareceu restrição na live. Por quê? Não sei. É porque o perfil tá flopado mesmo. Tá bom, pessoal? Que Hashem abençoe vocês, muita paz, muita luz. Lucas, é melhor você falar com o Rabino, eu não sei te informar sobre isso, tá? Isso aí até eu agora fiquei com dúvida se você falou, tá? Fala com um rabino sério, né? O ortodoxo, que ele vai saber te dizer, tá bom? Que Hashem abençoe vocês, pessoal, muita paz, muita luz, e brevemente estaremos aí, né? Bezrat Hashem, fazendo mais transmissões. Até, pessoal. Shalom. Vou fechar aqui.